Imagine descobrir que a pessoa com mais poder em uma sala não é quem você pensa. Em pleno Tribunal de Justiça de São Paulo, enquanto todos olhavam para o juiz imponente e o promotor eloquente, a verdadeira protagonista empurrava discretamente um carrinho de limpeza. Esta é a história real de como uma mulher que todos ignoravam possuía o conhecimento exato para salvar um império de 500 milhões de reais que desmoronava a cada segundo. E o mais incrível, ela tinha motivos pessoais para deixar aquele homem afundar. Se você acredita que as reviravoltas da vida podem acontecer nos lugares mais inesperados, você precisa ouvir até o final, porque o que você vai descobrir vai mudar completamente sua perspectiva sobre quem realmente tem poder neste mundo. A sala do tribunal ecoou como uma catedral quando o advogado mais caro de São Paulo ergueu-se abruptamente. Dr. Ricardo Silveira, conhecido por nunca perder um caso importante, ajustou o punho da camisa italiana antes de proferir as palavras que congelariam o sangue de seu cliente. Excelentíssima, solicito minha retirada imediata deste processo. Não posso mais representar este réu. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sólido. 60 pares de olhos se voltaram simultaneamente para o banco dos réus, onde Maurício Castanheda permanecia petrificado. O magnata da construção civil, acostumado a comandar centenas de funcionários e movimentar fortunas, agora estava sozinho diante do maior pesadelo de sua vida. 25 anos, construindo um império, projetos espalhados por 7 estados, mais de 3.000 empregos diretos, tudo desmoronando como um castelo de areia diante da maré da justiça. A juíza Helena Furtado, com seus 30 anos de magistratura, manteve a expressão neutra enquanto declarava: diante do abandono da defesa, suspendo este julgamento por 5 dias úteis, o réu deve constituir novo advogado sobre pena de revelia. O som do martelo ecoou como um tiro no peito de Maurício. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava completamente desamparado. Entre as fileiras de bancos de madeira nobre, uma figura discreta registrava cada detalhe da cena. Maria Conceição, 58 anos, uniforme azul desgastado, mãos calejadas pelo trabalho. Para o mundo, apenas mais uma funcionária de limpeza fazendo o seu trabalho rotineiro. Mas os olhos de Conceição captavam muito mais que sujeira nos cantos. Durante seus 4 anos trabalhando naquele tribunal, ela havia presenciado centenas de casos. Ouvia cada argumento, absorvia cada estratégia legal, memorizava cada precedente citado. O que ninguém sabia é que aquela mulher, que todos ignoravam, possuía uma mente jurídica excepcional. E naquele momento, enquanto observava um empresário despedaçado, ela identificou exatamente onde a defesa anterior havia falhado. O erro estava no artigo 217 do Código de Processo Civil. O advogado havia interpretado literalmente uma cláusula que, segundo 3 julgamentos recentes do Superior Tribunal de Justiça, deveria ser analisada contextualmente. Um equívoco básico que custaria centenas de milhões. Conceição continuou a limpeza, aproximando-se estrategicamente do réu abandonado. Suas mãos experientes recolheram um papel próximo aos sapatos caros dele e foi então que murmurou, quase inaudível: o parágrafo 3º do artigo 217 está sendo mal interpretado. Maurício levantou os olhos pela primeira vez em horas. Diante dele estava uma mulher simples, cabelos grisalhos presos em um coque, rosto marcado pelo show e pelo tempo. Mas seus olhos continham uma inteligência penetrante que o surpreendeu. O que a senhora disse? Conceição hesitou. Havia jurado nunca mais se envolver com questões jurídicas, mas a injustiça que presenciara era gritante demais para ignorar. Seu advogado baseou toda a defesa numa interpretação equivocada da lei. Existe precedente jurisprudencial de 2019 que mudaria completamente o direcionamento do caso.
A precisão técnica das palavras, pronunciadas com um sotaque interiorano, mas com domínio absoluto da terminologia jurídica, deixou Maurício boquiaberto. Nos dias seguintes, o empresário descobriu que nenhum escritório importante de São Paulo aceitaria o seu caso. Era como se houvesse uma ordem silenciosa para mantê-lo isolado. 7 escritórios de prestígio, 7 recusas, sempre pondo desculpa para as vagas sobre conflito de interesses ou agenda lotada. Foi quando, desesperado, decidiu procurar a mulher da limpeza. A chuva batia violenta nas janelas do Café Santana quando Maurício finalmente encontrou Conceição. Ela tentou evitá-lo, claramente desconfortável com a situação. Mas ele insistiu. Por favor, preciso entender o que a senhora quis dizer sobre o artigo 217. Sentados numa mesa no fundo do estabelecimento, Conceição explicou com detalhes impressionantes como a defesa anterior havia ignorado 5 precedentes cruciais. Falava de jurisprudência, citava ministros do STJ, demonstrava conhecimento que deixaria qualquer advogado impressionado. Como uma... Maurício hesitou, buscando palavras que não soassem ofensivas. Faxineira sabe tanto de direito. Ela completou, com um sorriso que misturava resignação e tristeza. Porque nem sempre fui faxineira. A história que se desenrolou nas horas seguintes era de cortar o coração. Conceição havia sido uma das advogadas mais promissoras de sua geração. Especialista em direito imobiliário, trabalhava num dos escritórios mais respeitados do país quando descobriu irregularidades em documentos de propriedade relacionados a terrenos históricos. No dia seguinte ao seu relatório aos superiores, encontrou-se acusada de falsificação documental. Perdeu a licença, a reputação, tudo. Nenhuma investigação séria foi feita, nenhuma prova contra ela foi apresentada. Mas o escândalo midiático destruiu sua carreira irreversivelmente. E agora a senhora limpa os mesmos tribunais onde poderia estar defendendo clientes? Murmurou Maurício, começando a entender a magnitude da tragédia pessoal daquela mulher. A vida tem dessas ironias, respondeu ela simplesmente. Mas nunca parei de estudar, nunca parei de aprender. E depois de 4 anos ouvindo casos naquele tribunal, posso garantir que sei identificar injustiça quando a vejo. Conceição aceitou orientar Maurício extraoficialmente, mas insistiu que ele precisava de um advogado licenciado para representá-lo formalmente. Através de contatos antigos, conseguiu indicar Dr. Fernando Rocha, um jovem profissional honesto que aceitou o caso por um preço acessível. Durante as semanas seguintes, trabalhando nos arquivos da empresa de Maurício, Conceição descobriu outra coisa perturbadora. Os terrenos em disputa tinham uma história complexa que remontava a décadas. O tio de Maurício, fundador da construtora, havia comprado aquelas propriedades sabendo que existiam questionamentos sobre os títulos de propriedade. Documentos perdidos, testamentos incompletos, herdeiros não localizados. Uma bomba relógio legal que agora explodia nas mãos do sobrinho. Mas o mais chocante era que os mesmos terrenos estavam conectados ao caso que havia destruído a carreira de Conceição 15 anos antes. As irregularidades que ela havia tentado denunciar estavam diretamente relacionadas às propriedades que agora ameaçavam Maurício. Não é coincidência, concluiu ela examinando documentos antigos. Quem me destruiu então está por trás dos seus problemas agora. E tenho certeza de que sei quem é. A investigação levou Conceição de volta à sua cidade natal, Ouro Preto. Nos arquivos da igreja de São José, ela descobriu o que procurava. Um testamento colonial perdido há mais de um século, que estabelecia os verdadeiros proprietários dos terrenos em disputa. O documento revelava algo extraordinário. A família de Conceição, especialmente sua bisavó, havia sido incluída no testamento como herdeira legítima das terras devido a uma relação de parentesco adotivo com os proprietários originais.
Isso significava que Conceição não era apenas a advogada defendendo Maurício, ela era a verdadeira proprietária legal dos terrenos pelo qual ele estava sendo processado. O dilema ético era devastador. Ela poderia usar essa descoberta para reclamar as terras e destruir definitivamente o empresário. Seria uma vingança perfeita contra o sistema que havia arruinado sua vida. Ou poderia usar o conhecimento para salvar o homem que estava sendo injustiçado pelas mesmas forças que a haviam destruído. O dia do julgamento chegou com uma tensão palpável. O tribunal estava lotado com jornalistas, investidores e curiosos. Maurício, agora representado pelo jovem Dr. Fernando, parecia mais confiante, mas ainda carregava o peso da incerteza. Conceição ocupou seu lugar habitual, nos fundos da sala, empurrando discretamente o seu carrinho de limpeza. Ninguém prestava atenção na mulher invisível que conhecia todos os segredos daquele caso. A acusação apresentou argumentos devastadores. Documentos que pareciam comprovar que Maurício havia fraudado títulos de propriedade. Testemunhas que confirmavam irregularidades. Um caso aparentemente irrefutável. Foi então que Dr. Fernando, seguindo a estratégia elaborada por Conceição, apresentou o testamento perdido. A revelação de que os terrenos nunca haviam sido legalmente vendidos causou comoção na sala. Mas a maior surpresa veio quando o promotor tentou questionar a autenticidade do documento. Dr. Fernando solicitou que uma especialista em documentos históricos fosse chamada para atestar a veracidade. Conceição se levantou nos fundos da sala. Excelentíssima, disse ela com voz firme, sou doutora Maria Conceição Tavares, especialista em direito imobiliário e história legal. E posso atestar a autenticidade deste documento. O choque na sala foi total. A faxineira se revelava como uma das maiores especialistas do país na área. Mais importante que isso, ela apresentou evidências de que as acusações contra Maurício faziam parte de um esquema para tomar ilegalmente terrenos que não pertenciam aos acusadores. O julgamento terminou com a completa exoneração de Maurício. Mas que isso, as investigações decorrentes revelaram uma complexa rede de corrupção envolvendo cartórios, escritórios de advocacia e especuladores imobiliários que haviam manipulado título de propriedade por décadas. Os verdadeiros culpados foram presos. O nome de Conceição foi completamente limpo. Ela recuperou sua licença para advogar e foi convidada a se tornar sócia no escritório de Maurício, especializado agora em casos de injustiça social. Mas a transformação mais profunda aconteceu nos dois protagonistas. Maurício aprendeu que o verdadeiro poder não está no dinheiro nem na posição social, mas na integridade, no conhecimento usar do qual fazer o bem. Quantas pessoas a nosso redor carregam sabedoria extraordinária sob aparência simples? Quantas oportunidades perdemos de aprender algo valioso porque julgamos pela superfície? A próxima vez que você encontrar alguém em uma posição aparentemente humilde, lembre-se de Maria Conceição. Lembre-se de que as pessoas mais poderosas, às vezes, são as que ninguém percebe. Porque, no final, não importa onde você está hoje, importa quem você se torna através das adversidades que enfrenta. E, às vezes, a pessoa mais qualificada para salvar meu império é exatamente aquela que todos subestimaram. Esta história mudou a minha perspectiva sobre a justiça, segundas chances e o verdadeiro significado de poder. Espero que tenha tocado você da mesma forma. Se conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem sobre nunca desistir dos próprios sonhos, compartilhe esta história. Se você mesmo está passando por um momento difícil, lembre-se, sua derrota de hoje pode ser a preparação para sua maior vitória amanhã. Porque às vezes, quando perdemos tudo, descobrimos quem realmente somos. E esta descoberta pode ser o início de algo extraordinário.